Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de um dos filmes mais aguardados desse final de ano, que é O Alto da Compadecida 2, e que chega aos cinemas no próximo dia 25 de dezembro. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Em 2000, o diretor Guel Arraes encabeçou uma das mais aclamadas adaptações da história do cinema nacional, O Alto da Compadecida, baseada na obra homônima de Ariano Suassuna, e que apresentou as peripécias fabulescas de João Grilo e Chicó. Agora, quase 2 décadas e meia depois, a gente é convidado a retornar para esse incrível cosmos com uma antecipadíssima continuação que abre mais espaço para essa mitologia criada pelo Ariano Suassuna e que traz ninguém menos que Matheus Nastergalli e Selton Mello de volta como João Grilo e Chicó. Nessa nova narrativa, que novamente é encabeçada pelo Guel Arraes, agora em parceria com a Flávia Lacerda, nós retornamos para a cidade de Taperoá, lá no sertão nordestino, e nessa ambientação, o nosso adorado Chicó, que é interpretado pelo Selton Mello, ele vive contando as histórias fabulescas e de como o João Grilo ele foi assassinado por um cangaceiro, ele foi julgado por um tribunal divino que contou com ninguém menos que Jesus, Diabo e Nossa Senhora de Aparecida, e retornou dos mortos para simplesmente desaparecer e viver a própria vida. À medida que ele conta essas histórias, ele se transforma em um poeta bastante consagrado na região local, e ele faz o dinheiro dele para poder sobreviver. Só que as coisas mudam totalmente quando João Grilo, interpretado pelo Matheus Nastergalli, volta de suas andanças pelo mundo para a cidade natal e descobre que ele virou uma lenda local. E é claro, né, que as coisas não ficariam por aí, e os dois unem forças para aproveitar dessa fama recém-adquirida para poder continuar sobrevivendo e aproveitar ao máximo desse legado que ambos deixaram na cidade. Seguindo os passos do filme original e da obra do próprio Suassuna, a gente é apresentado a uma aventura que oscila entre a fantasia e o realismo, que traz inúmeras questões das temáticas sociais, né? Como, por exemplo, a seca no sertão, a pobreza no sertão, e a própria questão do coronelismo, que é tratada com uma forma mais dinâmica e mais didática, por assim dizer, principalmente na apresentação de personagens inéditos a essa obra. E no final das contas, o filme ele é bem divertido, ele cumpre com o prometido, só que ele se vale de tantas fórmulas que a gente viu no longa de 2000, que a história acaba se tornando previsível e ela acaba frustrando um pouco o público por não se ousar um pouco mais e resolver apostar nas fórmulas de antigamente, deixando um gostinho agridoce conforme a gente sai do cinema. Porém, na questão performática e na questão estética, o filme é irretocável e ele vem acompanhado com uma originalidade magética bastante nostálgica e que apresenta esse mundo para uma nova geração que não acompanhou o filme lá em 2000. O Arraes e a Flávia Lacerda unem forças, como eu já falei, os dois ficam responsáveis pela direção. Eles fazem um trabalho bom, só que eles se deparam com um roteiro que é assinado a 4 mãos. O próprio Arraes, ele assina o roteiro ao lado do João Falcão, Adriana Falcão e Jorge Furtado, e ele não sabe exatamente como conduzir todos os atos, e ele cria uma espécie de obra episódica que não teria problema se não se levasse tanto a sério quanto o primeiro filme, porque o primeiro filme ele tem esse caráter mais episódico, mas funciona, porque precisa apresentar vários personagens e todos os personagens eles são bastante envolventes e eles representam tipos sociais. Isso acontece aqui, só que a gente não consegue se conectar com todos os personagens porque falta alguma coisa. Falta um temperinho, falta um pouco mais de cautela para lidar com cada um desses personagens. Mas, como eu já falei, o elenco faz um trabalho muito bom ao transformar esse roteiro um tanto quanto descompensado em uma narrativa super divertida, super despojada e com diálogos muito, muito bons. Então, o que vale mais a pena é essa entrega performática de um elenco simplesmente estelar. Selton Mello faz um trabalho incrível como Chicó, ele volta com as características pelas quais a gente se apaixonou no filme original, e à medida que ele faz isso, ele também mostra que o personagem ele amadureceu, mas sem abandonar aquele classicismo pelo qual a gente se apaixonou tantos anos atrás. E ele é acompanhado por inúmeras outras pessoas que fazem um trabalho muito bom. Nós temos o Eduardo Sterblich como o Arlindo, ele funciona como um magnata local, ele controla os meios de comunicação, ou seja, a rádio local, ele é um dos locutores. Ele também tem uma loja de móveis e eletrodomésticos, e ele também está concorrendo à prefeitura, funcionando como um candidato rival de Humberto Martins, que interpreta o Coronel Hernani. Os dois estão
simplesmente fantásticos. Humberto Martins se diverte muito como um antagonista bastante classudo e bastante clássico dentro dessa atmosfera, né? Ele é a representação do coronelismo, da questão de incitar os habitantes locais a votarem nele em troca de água, por exemplo, como é mostrado na narrativa, enquanto o Eduardo Stablish, ele reitera sua incrível versatilidade. Ele é um ator muito camaleônico, a gente viu ele em Os Outros, a gente viu ele em Beetlejuice, na adaptação brasileira para os palcos, e agora ele volta quase irreconhecível em um dos melhores papéis da carreira dele, porque a gente vê como ele se diverte. Humberto Martins também faz um trabalho incrível, como eu já falei. Fabíola Nascimento interpreta a socialite Clarabella Catacão, e ela é a representação máxima da teatralidade performática. Então, ela é propositalmente exagerada porque ela interpreta uma aspirante atriz. Então, todo esse exagero, ele é muito bem-vindo em cada um dos personagens, porque é pra ser caricato, é pra ser exagerado, e a química do elenco permite que isso ganhe vida e tome proporções catastróficas, não no sentido ruim, mas no sentido muito, muito positivo. Temos também Luiz Miranda, Juliano Casarré, Henrique Dias e, é claro, Thaís Araújo como a Nossa Senhora de Aparecida. Ela aparece muito pouco no filme, mas ela causa um certo impacto, não do mesmo jeito que a Fernanda Montenegro fez lá no ano de 2000, mas ela é uma boa adição ao elenco, apesar de ficar totalmente ofuscada por performances mais sólidas, por assim dizer. Mas o nosso foco aqui é Matheus Nastergalli como João Grilo. Ele é impressionante como o Nastergalli é um dos maiores atores da história do Brasil. E aqui, sem dar muitos spoilers, ele não apenas interpreta João Grilo, mas outros personagens que o tornam também irreconhecível nas telonas e que fazem a gente se surpreender como ele consegue navegar por caracterizações tão distintas e navegar também pela comédia, pelo drama, pela tragédia, de uma forma extremamente natural e extremamente convincente. Então, Nastergalli é um monstro da atuação brasileira, e aqui ele volta a imortalizar um dos personagens mais conhecidos da nossa memória popular. Para além do roteiro, a gente tem um problema na montagem, porque ela é muito frenética no começo e são inúmeras escolas cinematográficas que são colocadas em um mesmo lugar, e isso cria um distanciamento em relação aos espectadores, porque a gente não sabe exatamente o que a gente está vendo. Temos a câmera na mão, a gente tem uma super simetria, a gente tem um plano contínuo que vai se firmando apenas no começo do segundo ato. Então é a partir daí que todo esse frenesi que deixa a gente bastante cansado logo no primeiro ato, ele vai se restringindo e ele consegue criar uma identidade imagética que permite que a gente se envolva. Mas como a gente começa a se envolver a partir do segundo ato, a gente já fica um pouquinho frustrado pela falta de cuidado estético, ao menos no começo do filme. Em compensação, o design de produção, apesar dos claros erros exagerados do primeiro ato, que apostam muito no CGI, desnecessariamente no CGI, o design de produção ele é muito sólido porque ele aposta naquela teatralidade e ele traz a mesma amálgama das escolas cinematográficas e teatrais, só que de uma forma mais concisa. Então nós temos expressionismo, a gente tem o realismo mágico, a gente tem elementos que nos recordam do primeiro filme, até mesmo de produções como Hoje é Dia de Maria, que são exagerados, tem o contraste das cores, tem o contraste dos retorcimentos do cenário, tem os edifícios que são pintados de uma forma que fogem um pouco do cotidiano, mas continuam presos naquela verossimilhança. Então todo esse design de produção, ele é muito bem feito e ele faz parte da história e não apenas como um objeto existente. Ele faz parte da história mesmo que seja para refletir as emoções de cada um dos personagens, sejam eles protagonistas ou coadjuvantes. Então esse é outro ponto positivo do filme e que chama bastante a atenção e que permite que a gente seja envolvido por essa obra. No final das contas, a gente percebe que o Auto da Compadecida 2 é um filme desnecessário, mas ele é relativamente sólido e ele cumpre com o que ele promete, apesar dos múltiplos obstáculos que se estendem ao longo de 1h40. Então eu acho que essa sequência ela não precisava existir, mas faz sentido para poder resgatar a memória de Ariano Suassuna e de um dos maiores filmes da história nacional, à medida que apresenta para uma nova geração. Bom, gente, essa foi minha brevíssima crítica em vídeo de O Auto da Compadecida 2. Lembrando que o filme chega aos cinemas nacionais no próximo dia 25 de dezembro. Quando sair, vão assistir, voltem aqui, comentem, eu quero saber o que vocês acharam. Muito obrigado por conferirem e até a próxima.